Oi, gente, tudo bem? Lucas Mamédio aqui. Mais um episódio do nosso podcast do Campo Grande News na íntegra. Já peço desculpas pela minha voz um pouco mais anasalada, que eu tô a semana inteira com a imunidade baixa, peguei uma gripinha, mas tá chegando o carnaval, não vou ficar mal não, viu? Hoje a gente vem falar de um assunto, a gente, aborda vários assuntos muito importantes aqui, né? Para a nossa vida, para o nosso cotidiano, e a gente viu, né, muitas pessoas ficaram impactadas, né, com a cena e também com a história do que aconteceu aqui em Campo Grande, de uma profissional da enfermagem que trabalhava aqui na UPA do... Qual UPA que foi? Vila Almeida. Pode falar, Mari, pode falar. A Mari que tá aqui, ela se... Porque fica não é Vila Almeida, não. É Universitário, isso. UPA do Universitário. Exato. E aí, uma pessoa entrou na unidade e na frente de todo mundo, né, tentou estuprar essa enfermeira. E assim, a partir disso, né, a gente começa a lembrar de vários casos que acontecem de violência contra as pessoas que trabalham, né, nas unidades de saúde. Para falar um pouco sobre esse assunto, né, em geral, e também, né, sobre vários outros assuntos que a gente tem voltados, né, para a atuação dos enfermeiros aqui no estado, dos técnicos de enfermagem também, eu recebo aqui hoje no podcast o presidente do COREN, do Conselho Regional de Enfermagem, o presidente Paulo Afonso. Seja bem-vindo, presidente. Leandro Dias. Leandro Dias, Não, isso. Leandro Afonso. Isso. Leandro Afonso. Obrigado, presidente. Imagina, quero agradecer, Lucas, aí, a oportunidade, né, ao Campo Grande News e o Na Íntegra, para falarmos um pouco sobre, né, esse assunto que ganhou uma repercussão, até um pouco para conscientizar, né, a sociedade sobre essas questões de violência que vem ocorrendo dentro das unidades, com os profissionais no seu ambiente de trabalho, né, no exercício da profissão. Uma vez, tem uma cena que me impactou muito, eu tenho uma prima, que os pais dela são médicos, os dois. A mãe dela trabalha no campo acadêmico, da aula, e o pai atende no regional. E daí um dia eu fui na casa dela, porque ela era, na verdade, esposa do meu primo, né? E aí eu fui na casa dela e cheguei lá, o pai dela tava com um machucado, um hematoma muito grande no rosto. Muito grande mesmo, né? E eu, assim, pra não ser indelicado, não perguntei na hora o que era, mas perguntei pro meu primo, né? Falei, cara, que é aquilo, né, no rosto da pessoa? Tipo assim, cara, então, ele foi agredido essa semana no hospital. Uma pessoa descontente com alguma coisa lá, botou com ele e deu um soco nele. E aí, assim, me chamou muita atenção, porque são questões que a gente não pensa, né? E a partir daí, a gente tem esse caso aqui e vários outros casos que têm acontecido recentemente também, né, presidente? Eu queria que você falasse um pouco sobre os casos concretos que nós tivemos registrados aqui e se pode existir alguma explicação para eles terem acontecido. Exatamente, Lucas. Nós temos recebido, né, dentro do Conselho, alguns casos que vêm ocorrendo no estado do Mato Grosso do Sul. Isso está se tornando cada vez mais frequente, né? Nós recebemos, nesse mês, só essa semana passada para cá, nós recebemos 3 casos, né? Fora os outros casos que já ocorreram anterior a esses últimos 15 dias, de agressões, né? No município de Fátima do Sul, 3 Lagoas, e aí na segunda-feira essa profissional enfermeira que houve a tentativa de estupro, né, aqui em Campo Grande. Então, assim, nós temos recebido, Lucas, esses casos, alguns casos que envolvem mais questões físicas, né, ou que muitas vezes ganham mídia e tal, mas conversando com os profissionais, né, a nível até de estado mesmo, nós temos inúmeras, né, agressões, porque a agressão ela não está somente na questão física, né, ela envolve todo um contexto de agressão psicológica, né, então nós temos aí que são muito corriqueiras, ameaças psicológicas aos profissionais de saúde, não falo só em nome da enfermagem, mas em nome de todos os profissionais, como você citou, sim, né, o profissional. Não, eu citei de propósito, Exato. Eu sei que não é enfermeiro, mas assim, atinge a todos, atinge a todos. Nós tivemos inclusive a morte de um médico, né? O óbito de um médico numa cidade do interior também, que, né, deu uma repercussão. Então, assim, essas questões psicológicas, elas também, né, têm
uma gravidade para aquele que recebe, porque nós temos hoje profissionais que fazem uso de medicamentos, que fazem tratamentos psicológicos, para poder se manter no trabalho, né? E isso traz, né, sequelas a esse profissional, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse ambiente que é, né, as unidades públicas de saúde. Assim, as clínicas de bacana, os lugares em que a estrutura é melhor, que tem recurso, né? Eu imagino que seja um ambiente um pouco menos estressante, que é estressante do mesmo jeito, né? Sim. Mas assim, quando você entra na unidade de saúde, é um lugar que todo mundo vive sob uma pressão muito grande, né? Porque, primeiro que as pessoas chegam lá por um motivo que nunca é bom, né? Exato. Elas estão com alguma doença, alguma mazela e tudo mais. Sim. E segundo que quem atende essas pessoas também lidam com uma estrutura muito ruim, né? Exato. E aí é uma somatória de fatores, né, que deixam a coisa muito feia, né, presidente? Sim. Na maioria das vezes, né, a enfermagem ela está na linha de frente, né? Ela recebe o paciente e seu acompanhante inicialmente. Então, assim, quem está mais vulnerável é quem está mais à frente, né? E o que, na maioria das vezes, a insatisfação da população, né, está em volta, né, de uma ausência, muitas vezes, de políticas públicas, né? Então, aquilo que, às vezes, né, a política não supre, o governo não supre, ele reflete no profissional que está à frente, porque é através dele que a população vai saber que não tem um medicamento, que ele não vai poder ser atendido por ausência médica ou de alguma outro profissional, ou ausência de vaga. E aí ele, né, ele tem essa revolta, né? E aí ele vai no profissional que traz a notícia, né? Na maioria das vezes, que é a enfermagem, que é o primeiro que recebe o paciente, exatamente. E é compreensível um lado e o outro, né? Com certeza, exatamente. A gente só voltando no caso, porque no mesmo dia em que houve a tentativa de estupro, uma médica teve uma bolsa roubada, furtada, né? Isso, na mesma unidade. Como é que ficou o policiamento dessa unidade? O Corém tem acompanhado? Como é que tá funcionando agora, assim, nessa e nas outras também, né? Isso. A gerência da unidade, né, nós estivemos na unidade até para fazer o acolhimento da profissional e dos profissionais de enfermagem da unidade. Ela tomou algumas providências, ela esteve reunida com a Secretaria de Segurança do município e eles, então, fizeram um acordo que naquela unidade ficaria uma base da unidade de segurança, de patrulhamento do município, né? Ela chegou a se machucar, assim? Mesmo? Ela teve uma pequena lesão no braço e pelo enforcamento também, né? Ela está com muitas dores ainda na região cervical, né? Do pescoço ali, onde ela foi, né, forçada ali. Mas assim, existe uma explicação desses últimos casos recentes ou foi uma infeliz coincidência, assim? A gente tá falando de uma violência permanente, que é fato, que ela existe. Mas nós tivemos casos que chamaram muita atenção recentemente, né? Isso. Então, nesse caso dessa enfermeira, da tentativa de estupro, é um pouco diferente, né? Porque não está relacionado com uma insatisfação de atendimento, ao que só parece inerente ao lugar ali, né? Ao que parece, essa pessoa já veio com alguma intenção, né? Tanto que pelas câmeras ele entra livremente pela porta da frente, vamos dizer assim, né? E ele se conduz até lá dentro. Talvez ele já tenha tido, né, um conhecimento do local pelo que se apresenta, ele já conhecia ali, então talvez ele possa ter sido um paciente, ter planejado tudo isso, né? Então, semelhante ao que aconteceu com o médico lá, né, que a pessoa também já tinha planejado a execução. Então, a gente também está sujeito a esse tipo, né, de pessoa. E o que tem acontecido, Lucas? Até quando em conversa com as pessoas responsáveis pela unidade, nós tivemos um momento em que a gente abriu as unidades para ser mais acolhido, para ter, né, um acolhimento maior com a população. E hoje nós estamos fazendo um trabalho inverso. Por quê? Porque os profissionais estão com medo, estão se fechando, né? Então, estão colocando trancas nas portas, porque está muito vulnerável, né? Então, a esse tipo de ocorrência. Então, a gente tem tido também isso, né? Profissionais trabalhando com medo, né? Quando a gente conversou um pouco com alguns profissionais lá nessa unidade, eles disseram assim, olha, um deles disse, eu já recebi ameaça. Todo mundo deve ter uma história, né? Isso, de morte, inclusive. Né? E a gente pode analisar o seguinte, né? Como que esse profissional
fica o psicológico dele? Será que ele fica imaginando, pode entrar a qualquer momento essa pessoa que fez, né, esse tipo de ameaça e concretizar a ameaça que fez? Ou enquanto eu sair da unidade, até chegar no meu automóvel, ou até chegar num ponto de ônibus, será que eu não vou ser acometido de um tiro ou de uma agressão por parte dessa pessoa que realmente fez a ameaça? Porque você não sabe a intenção da outra pessoa, se é só uma ameaça. E isso traz sequelas psicológicas para esses profissionais. Então, nós estamos falando de profissionais que estão sendo adoecidos, né, por qualquer tipo de agressão. Né? Então... E assim, existe algum tipo de capacitação ou de orientação para esses profissionais que trabalham nesses lugares, já para prepará-los para assim ficar lá, né? Porque sabe que é um ambiente um pouco mais hostil às vezes, né? Como é que funciona existe isso? Deveria existir, né, Lucas? Então, existe ou deveria existir? Deveria existir. Isso faz parte de segurança do trabalho, né? Então, assim, nessa semana, inclusive, o Conselho esteve na Assembleia Legislativa, né? Nós estivemos propondo para alguns deputados para que nós pudéssemos construir juntos um projeto de lei que possa garantir a segurança dos profissionais de saúde, né, no seu ambiente de trabalho. E aí nós descobrimos um leque, né, de possibilidades que nós precisamos trabalhar, né, porque não é somente colocar um policiamento, né, um policiamento na porta da unidade. Isso talvez resolva, né, vai inibir um pouco, né? Mas nós temos outras situações, porque as coisas acontecem dentro de um consultório, por exemplo, né? Sim. Então, ali não vai estar o policial vai estar lá na porta. Então, quando ele entra, ele e o médico, né? Ele e o enfermeiro para fazer uma classificação, por exemplo. O que ele vai dizer para esse enfermeiro? O que ele vai dizer para esse médico? Qual a ameaça que ele vai realizar? Então, resolve uma parte, mas não resolve outra. Então, nós temos aí política de segurança, né? Nós temos aí a questão da segurança profissional, que deveria ter um acompanhamento psicológico. A impressão que eu tenho, dá troco de nada, é que a gente tem mais mulher do que homem sendo enfermeiro, é isso? Nós temos a grande maioria, acima de 70% do nosso total, né, de profissionais são mulheres. Eu perguntei para partir para uma outra pergunta. A gente tem esse é um caso de violência, de tentativa de estupro, mas que é ligado a gênero, né? Porque é uma mulher. Sim. A gente tem muitos casos de assim, assédio sexual, assédio contra mulheres pela questão de gênero, assim? Nós temos muitos casos. Casos até de colegas profissionais, isso, né? O problema é que nós não temos esses números, né, Lucas? Não. Mas, assim, na prática, né, nós temos, sim, esse tipo de condição, até mesmo falando a nível de gênero, inclusive, né? Do próprio paciente, muitas vezes da própria sociedade, ter, né, esse preconceito com profissionais, porque hoje nós temos profissionais com as suas opções, né? Então, orientações, né? E cada um, isso não está relacionado com o seu profissionalismo, está relacionado com a sua decisão. Mas muitas vezes nós temos uma sociedade ainda, né, com bastante preconceito, e onde na prática muitas vezes eles se negam a ser atendidos por profissionais, né? Tanto de racismo quanto de opção sexual. É que eu comecei a pergunta falando assim de assédio contra mulheres, mas também tem casos de, que não, por exemplo, homens gays ou mulheres lésbicas ou pessoas trans. Sim, tem. Dentro das unidades, né? A gente tem casos em Mato Grosso do Sul? Então, como eu te disse, né? Assim, a gente não tem registro, porque o que se registra é o fato concreto. Né? Eu estou dizendo isso para você pela prática mesmo, né? Eu atuo, trabalho há 28 anos na Santa Casa de Campo Grande e na prática eu já vivenciei isso, do paciente chegar e chamar o enfermeiro que é o responsável da unidade e dizer, eu não quero ser atendido por aquele profissional, entendeu? Evidente que muitas vezes pela cor da pele, pelo racismo, ou muitas vezes, inclusive, pela opção sexual. Então, a gente tem isso na prática. Tem uma outra questão que, assim, essa é mais polêmica, que nós vemos muitas pessoas, já tem caso de gente filmar na internet o médico, né? Chega lá no médico e fala assim, o médico aqui,
doutor ciclano de tal tá aqui dormindo, ou ele chegando na unidade. Faz 2 horas que ele tá atendendo, tá o médico chegando na unidade, né? Isso. E isso recai sobre os médicos, né? Sim. Acontece muito isso? Então, nesses últimos tempos para cá, nós temos tido isso muito na mídia, né? Inclusive de alguns parlamentares que têm feito esse trabalho, supostamente o trabalho de fiscalização, né? Que é inerente à função dos parlamentares, sim. Porém, depende de como se coloca, né, Lucas? Isso tem incitado... Tem incitações que são irresponsáveis. Isso, tem incitado o ódio, tem incitado a violência, porque o que acontece? Nós temos isso, relatos concretos, né? De profissionais que dizem, olha, a pessoa chega e ela diz, se você não fizer isso, eu vou gravar e vou mandar para a pessoa tal que vai divulgar e você vai ser notícia. Então, isso é uma ameaça. Né? Então, ele não pode desenvolver o trabalho dele da maneira que ele tem que desenvolver, da maneira que ele aprendeu, que foi treinado para fazer, porque ele recebe uma ameaça. Nossa, o vereadorzinho lá do Rio, como é que é o nome dele? Ele como é que é o nome dele, Mari? Hã? Não, esse é deputado. O que é do Rio, que Monteiro. Um do Rio, Monteiro. O Monteiro. Isso. Esse cara, ele era assim, eu desdenhei dele, falei vereadorzinho, desculpa, mas assim, é que realmente ficou provado que ele era, realmente o cara, assim, era inimigo do bom senso. Ele tá preso, tem casos de estupro e tudo mais. Ele tem uns vídeos dele, ele ficou famoso por isso, porque ele colocava um colete de polícia, sem ser polícia, ia para um colete de fiscalização, né? Os unidades de saúde e tocava o terror. E durante um tempo, ele foi o herói, né, da coisa toda. Porque incita, né, a comunidade a isso, porque às vezes ele fala o que às vezes a comunidade gostaria de falar, porém, existe todo um contexto por trás disso, né, Lucas? Porque, assim, mas cabe à autoridade saber mediar, né, esses conflitos, né? Sim, porque se o pessoal já tá bravo. Até porque, de alguma forma, ele é corresponsável, né? Porque se ele está ali para fiscalizar e se algo não está acontecendo, ele é quem é o responsável por levar, né? Por produzir um projeto de lei para que aquilo melhore ou cobrar do executivo aquilo que já tem definido e que não está sendo feito. Então, quando ele mostra isso para a sociedade, ele só está fazendo apologia incitando aí ao ódio, à violência, porque se ele tem a intenção de resolver, que ele o faça como parlamentar. Sim. Né? E isso não tem uma necessidade de exposição, até porque muitas vezes a fragilidade está justamente naquilo que a gestão não dá, né? Esse ponto é muito interessante, porque isso pode ser transportado para várias áreas. Sim. Mas, assim, quando a gente entra nessa porradaria, a gente esquece de uma coisa, né? Que é muito importante, que tem recurso, tem estrutura, como é que é pensada a política pública para aquele lugar, né? Para tudo isso. E, assim, a saúde, assim, não é que a saúde é um negócio, assim, muito importante, assim, realmente, assim, faz toda a diferença na vida de muita gente, né? Só quem já passou por um momento de debilidade, assim, sabe como é importante ter rapidez, ter estrutura, não sei o quê. Então, assim, aí eu tô falando, pensando, né, sobre esses políticos, assim, eles estão, pode cair num campo demagógico, porque eles estão reclamando de uma coisa que eles fazem parte para resolver. Exatamente. Falei bonito agora, presidente. É isso. E quando a gente fala, até quando você disse assim, né, a outra parte também está certo, a gente entende, porque se você se colocar na posição do outro, imagina também, você com seu filho... Só vamos fazer uma parte aqui, que também tem profissional que é barrela, né? Sim, né? Assim, de todas as áreas, assim, entendeu? Exato. Que às vezes dá mancada e tal. Sim, até isso, né, Lucas? Porque, assim, o profissional, muitas vezes, ele está tão ali, levando pancada, né, com relação a isso, que muitas vezes ele também se revolta, porque ele não tem uma governabilidade sobre aquilo, não depende dele, entendeu? E aí ele tem que vivenciar aquilo porque ele precisa do trabalho dele, entendeu? Ele precisa do ganha-pão dele, é aquilo ali que é o sustento da família dele. Então, ele muitas vezes está ali todo dia levando, vamos dizer assim, né, por parte da comunidade, por uma situação que está fora. Quanto que está mesmo? Né? Tem o piso, né? Existe Como o piso. É que funciona a remuneração do enfermeiro? Então, esse piso, ele vem, uma parte, né, de complementação, ele vem do governo federal. Sim. Né? Então, ele recebe isso mês a mês, né, uma parte que vem para complementar. Se ele, por exemplo, se afasta, ele deixa de receber esse complemento.
Entende? Então, para eles são perdas. Por isso que quando eu falo para você que o profissional ele tende a trabalhar, inclusive, né, em tratamento doente, por quê? Porque aquilo vai fazer falta para ele, né? Então, ele vai deixar de receber o valor que ele receberia mês a mês. Então, ele acaba se submetendo a isso, né? Existe, até agora eu vou falar, assim, uma coisa que é mais de uma percepção, assim. Existem casos em que há uma certa conflitos entre a equipe médica e a equipe de enfermeiros. Como é que funciona essa convivência, assim? Porque, às vezes, o erro de um pode... A gente falou aqui que quem está na linha de frente é o enfermeiro. Mas, por exemplo, se é o enfermeiro que está ali, mas ele não pode fazer aquele procedimento, e o médico que não chega, ou o médico que está enrolado com alguma coisa... Às vezes quem pode ser cobrado é o enfermeiro, né? Isso. Então, existem conflitos, óbvio, né? Como todo local de trabalho, ele existe um conflito. Porém, é bem corriqueiro esse tipo de conflito que você está falando. Nessa semana, inclusive, eu estive visitando uma unidade aqui de Campo Grande, justamente porque os profissionais estavam reclamando desse tipo de posicionamento. Porque o paciente, ele recebe o paciente, né? Ele faz ali a sua abordagem inicial, ele verifica sinais, né? Ele faz uma escuta qualificada ali, e depois disso ele tem que passar para o profissional, ou para o enfermeiro, se for o caso, para ele fazer uma classificação, e para o médico. Aí, quando ele leva para o médico, dizendo, olha, chegou um paciente para ser atendido assim, assim, né? O médico diz, eu não vou atender. E aí, vem novamente de volta. Para quem que cabe, né, no final, para dizer para o paciente, olha, nós não vamos conseguir te atender. Ele nem fala, o médico decidiu, não vai atender. Exatamente. Então, assim, acaba que o profissional fica vulnerável até por uma situação que não cabe a ele. Né? Não cabe, por exemplo, se for o técnico que recebeu, o técnico de enfermagem, não cabe a ele dispensar o paciente, porque uma vez que você, né, colocou o paciente para dentro para atendimento, ele precisa ser avaliado minimamente, né, para ver a condição de liberar ou não. Só que daí quem está, né, na linha de frente aí é ele. Sim. Então o médico que se negou, ele está lá no consultório, ele não vai, né, ter esse embate direto, né? E aí acaba que essa revolta vem justamente porque foi ele que foi o detector da má notícia, vamos dizer assim, né? Mas existe uma espécie de diálogo entre os dois conselhos sobre... Como é que funciona? Não, infelizmente, assim, a gente não tem muito diálogo com o Conselho de Medicina, né? Alguns outros conselhos a gente tem, sim, um bom diálogo, temos feito ações em conjunto, isso é muito bacana. Né, o fortalecimento com relação a isso. Mas o Conselho de Medicina é um pouco mais reservado, a gente não tem muito contato com isso. Gostei que, aliás, inclusive aproveitar, né? Inclusive aproveitar e pedir até o apoio dos conselhos. Porque, assim, quando a gente fala... Alô, conselhos! Quando a gente fala de segurança dos profissionais de saúde, eu me refiro, inclusive, ao profissional médico que está ali também suscetível a isso. Né? E como já aconteceu. Eu comecei contando. Né? A gente não está dizendo que... porque, assim, realmente... A gente tende, né, a colocar a culpa naquelas pessoas que são mais assim, o médico ele ganha mais, assim, mas assim, é porque tem menos médico, né? Tipo assim, a proporcionalidade exatamente, a proporcionalidade. E como é que tem sido, a gente está falando aqui, né, de, infelizmente, assuntos bastante delicados, né, mas que tem tido um esforço, né, aí, na medida do possível, para tentar mitigar ou até sanar, né? Isso está sendo pensado de uma forma mais geral, assim, e permanente para resguardar esses profissionais? Isso, Lucas. Isso é muito importante para nós, até para nós enquanto conselho, porque muitas vezes os profissionais de saúde eles não entendem a nossa condição de conselho, né? Até onde eu posso, né? E até onde não me cabe como conselho. E nesse caso, né, de agressões, nós não temos governabilidade sobre a segurança pública, nós não temos governabilidade sobre os órgãos públicos para melhorar o processo, porque isso depende da gestão, né? O que nós, enquanto conselhos, temos feito, né, sobre essas questões? Nós temos levantado justamente essa condição de procurar alguns parlamentares para que sejam feito algum projeto de lei, para que seja conversado com a segurança pública, para que seja conversado com todas as instâncias, para que melhore esse processo. Né? Então, nós vamos realizar no dia 25 de junho como que é?
audiência pública, né? Lá na Assembleia Legislativa, inclusive, para a gente poder discutir acerca, né, desses fatos de junho. Isso. É porque até lá nós vamos ter algumas reuniões para a gente poder mapear quais são as causas. Porque, por exemplo, quando eu falo de uma agressão de um profissional por parte de um paciente com transtorno mental, né? Ele é um paciente especial, entende? E aí, quando ele chega dentro de uma unidade, e a grande maioria das agressões são por pacientes que possuem algum tipo de distúrbio, e por que não até mesmo essa tentativa de estupro? Como que eu vou saber se esse paciente, de repente, não é? Né? Só que aí, quando ele chega dentro de uma unidade de pronto-atendimento, aquela unidade de pronto-atendimento, ela não está preparada para esse tipo de paciente, porque para isso nós temos o CAPS 3, aqui em Campo Grande, que teria que atender esses pacientes né, de ordem de saúde mental. Quando ele chega lá em surto, eu tenho um médico que ele não é um médico psiquiatra. Eu tenho uma equipe de enfermagem que ela não é uma equipe de enfermagem capacitada para o atendimento desse público. Voltamos ao ponto da estrutura, né? Isso, exatamente. Eu não tenho estrutura para isso. Então, acaba que né, eles vão tratar da forma né, como eles consigam e tenham condições, e a estrutura dá condições ali, né? Então, muitas vezes até sai, né, na mídia, o paciente estava contido, sofreu lesão por causa da contenção e tal. Então, é um contexto muito grande, eu preciso saber... porque se não fizer força, né, o rapaz vai... E porque aquele paciente em surto ali, ele não está apenas trazendo risco para ele, ou para os profissionais, para todos que estão ali. Né, inclusive para a comunidade que está ali recebendo o atendimento. Então, é muito mais amplo. Então, entende que quando eu falo, talvez não seja só segurança, talvez não seja só um policial à porta das unidades, talvez isso não vai resolver. Ele vai inibir, mas não vai resolver. Porque lá no atendimento, onde acontece o atendimento, é que acontecem também as agressões. Cara, esse negócio do CAPS, ele é um negócio que tá assim, é muito sério, né, hoje em dia. Porque a gente tem tido uma demanda, né, para saúde mental, psicológica, psiquiátrica das pessoas muito grande. E a rede pública... Porque eu acho que durante muito tempo, isso foi completamente negligenciado, assim, né? A questão... Quem tinha problema de psiquiátrico, não sei o quê, ou era jogado no lugar, ou ficava pagando ele tinha de as doido internações, sozinho, né? Isso também, né? Hoje em dia, não. Já se tem, né, uma ideia, né, a clareza de que é uma necessidade do poder público olhar para isso, né? E, assim, as unidades que atendem, que são os CAPs, elas não estão acompanhando na quantidade da demanda, né? A quantidade da demanda. Então, isso, nós temos política né, de saúde mental aqui em Campo Grande, porém ela não é suficiente. Inclusive, o relato da própria gestão da unidade lá do pronto atendimento, ela disse, esses pacientes do CAPS, né, de saúde mental, eles ficam aqui às vezes por dias porque não tem vaga. Né, lá no CAPS. Então, ele está no local errado, né, ele está recebendo um atendimento ali, que não assim, é um atendimento qualificado. Tem casos de ter que ficar preso, amarrado, coisa assim? Sim, porque justamente por aquilo que nós falamos, né? Porque ele pode trazer risco tanto para ele, né, quanto para os profissionais e quanto para todas as pessoas que estão ali. Nós tivemos, por exemplo... Falando quando a gente fala de segurança, né? Recentemente a gente teve na mídia um paciente que foi morto, se não me engano, em Goiás, né? Um paciente em surto, ele nem era um paciente psiquiátrico, né? Ele teve um distúrbio por contas de uma disfunção renal e tal, e ele foi morto, né? Ali dentro do hospital. Ele foi morto de uma forma que, se naquele momento tivessem alguns profissionais preparados para a abordagem, talvez isso não teria acontecido, né? E não é o policial preparado para isso, entende? São os profissionais, né? Porque apesar do uso da força, tem que saber usar essa força, né? Sim, precisa saber, tem toda a técnica, Nossa, né? Eu vou contar isso. Eu vi tem um enfermeiro que vocês devem conhecer. Ele estava atendendo um paciente em surto, e aí o paciente era fã de Harry Potter. E aí o que estava atendendo o enfermeiro também era fã de Harry Potter, ele tinha tatuado aqui as Relíquias da Morte. Eu não sei se vocês fazem ideia do que eu tô falando. É do Harry Potter, beleza, vou chegar na história. E aí, o paciente em surto viu, como ele também, na cabeça dele, ele estava no universo do Harry Potter, e aí ele ficava... O paciente atacou ele,
falando as coisas da magia lá, o presidente sacou, o enfermeiro sacou e falou uma magia que tinha no filme. E ele entrou, porque é uma magia que petrificava. E o paciente em surto entrou, porque ele tava naquele mundo dele, e ele parou de verdade. E ele foi lá e contiveram o cara. Exatamente. É genial. Porque ele, né, soube lidar com aquele momento ali, exatamente. No caso dos médicos, assim, eu não sei como funciona, presidente, assim, é uma pergunta total de leigo mesmo. Imagino que tenha procedimentos que são feitos nos pacientes que são feitos só por médicos e só por enfermeiros. Isso, né? existem. A gente está falando dessa questão da estrutura. Existem casos em que os enfermeiros acabam tendo que fazer procedimentos que dão de responsabilidade dele? Isso não é legal, né? Não cai na legalidade, né? Porque nós temos aí, cada profissão ela tem aquilo que é privativo, né? Então a gente não pode entrar naquilo que é privativo do médico, bem como o médico não pode entrar naquilo que é privativo do enfermeiro. Então por isso que a gente precisa que a equipe ela seja composta. Mas isso chega a acontecer ou não? Não é um problema? Isso não é o problema da dimensão do que a gente está falando aqui? Não, a gente, como nós somos, né, um conselho de ética, inclusive, né? Às vezes a gente recebe sim denúncias, né, de profissionais que executaram procedimentos que não é da sua competência legal. E aí é feito todo um procedimento, um rito de ética, né, de processo ético. E aí a gente vai levantar esse fato, se aconteceu, e muitas vezes o profissional pode ser penalizado por executar aquilo que não é da sua competência legal. Não, mas o meu ponto não era assim, não era nem o enfermeiro que quis ganhar, que quis se prevalecer disso e fazer o que o médico faz para ganhar dinheiro, para ganhar vantagem. O meu ponto é assim, não tem médico para fazer, o enfermeiro vai lá e faz. Não pode, né? Não pode, mas existem casos que acontece? Não, que a gente tenha, assim, relato. Isso, é porque na maioria das vezes precisa chegar pra gente, né? Como conselho, precisa chegar. Mas, assim, não tenho nenhuma lembrança de que aconteça isso. E a gente tem uma quantidade de profissionais suficientes para trabalhar aqui no estado? Hoje nós temos mais de 34.200 profissionais de enfermagem inscritos no Mato Grosso do Sul, né? Mas ainda é insuficiente. Né? A gente tem, sim, números, porque a gente trabalha por instituição, né? E a grande maioria das instituições ela não atende o número suficiente de profissionais. Né? Então, aí é feito todo um trabalho, a gente tem tenta os técnicos fazer... também, né? Que é bastante importante também frisar, porque é uma função também que dentro dessa engrenagem, né, é muito importante, imagino. Isso. E aí a gente, na maioria das vezes, a gente não tem o número suficiente. Né? O que acaba ocorrendo a sobrecarga de trabalho, né, o que acaba ocorrendo o esgotamento, tanto físico quanto psicológico desses profissionais. Sim. E outra, Lucas, nós temos profissionais que a maioria deles, né, tem duplo vínculo, né, até para ele poder conseguir ter um salário mais ou menos mais ou menos compatível com aquilo que ele consiga ter. Né? Eu tenho amigo enfermeiro que isso, a maioria eles vão de um vínculo para o outro, né? Então a gente está aí numa luta aí a nível nacional, até pela redução da carga horária de 30 horas, até, né, a questão da complementação do piso salarial para ter uma correção. Então são coisas que a gente vem lutando. Né, por ser uma categoria muito grande, né, a nível de Brasil, aí nós temos quase 3 milhões de profissionais da saúde, né? Então, é muito grande. A pressão também dos empregadores também é muito grande. Né? Porque é um grupo maior, né? Então, é uma massa salarial muito grande, né? Proporcionalmente, dentro de uma... Né, de um hospital, dentro de uma clínica, o número de enfermagem é muito maior. Né? Então, para um médico, eu tenho aí, às vezes, vários técnicos e enfermeiros para atender uma unidade ali. Né? Então, a proporção é muito maior. Bom, presidente, assim, o que eu chamei o presidente no início? De qual o nome? Eu chamei de Paulo. Não, Afonso. Não, eu falei Paulo Afonso. Da onde eu te dei? Eu estava exatamente pensando... presidente Leandro Afonso, eu agradeço o senhor ter vindo aqui. A gente está falando aqui, né? Acho que é importante frisar isso também, várias coisas, né? Primeiro, que apesar desses casos, né, a gente
necessita, assim, a gente não faz ideia do quanto a gente necessita, né, do profissional da enfermagem, né, na nossa vida, assim, porque, de fato, ele faz um trabalho sem o qual nós não conseguiríamos ser atendidos, de nenhuma forma, né, desde aquele que tira o seu sangue aqui, que faz você desmaiar porque tá vendo sangue, assim, que é horrível, até o que te atende em vários lugares, né, e que, assim, também, e fazer um apelo, né, para que os órgãos públicos, né, as forças, né, que são responsáveis por isso, tomem medidas, né, para evitar que casos como esse aconteçam, porque, assim, é um caso muito, muito, muito assustador, né, de você ter uma pessoa que está trabalhando num lugar que é para salvar a pessoa, de repente ela tá lá e, enfim... Ela vira uma vítima, né? Virou uma vítima. É isso. Realmente, Lucas, é muito importante, a gente tem buscado justamente chamar a atenção, né, dos nossos governantes para esse tema, justamente porque nós estamos vendo que tem um momento significativo, né, de agressões, sejam elas física, psicológica, enfim, mas a gente precisa se antever, né, a criar aí uma situação de vítimas, né, ou por que não, como eu disse, que a colega disse, né, virar uma estatística, né, porque muitas vezes a gente discute acerca quando ocorre um fato e que essa pessoa já vira uma estatística, né, como é o fato da Vanessa, que tem ganhado uma grande repercussão. Então precisou alguém perder a vida para a gente poder discutir acerca, né? Então a gente tem buscado isso. Lógico que até onde a gente, né, tem competência como conselho para fazer. O meu medo é que nem quando acontece, porque assim, a mobilização ela acontece quando tem, mas assim, eles dão um jeito de esfriar ainda e não dá o resultado. Não resolve, exato. Mas além disso tudo, né, existe um grande aliado que também pode contribuir, né, Lucas, que é a sociedade. Né? Entender muitas vezes. E cobrar também das pessoas corretas, porque quando eu coloco uma pessoa para me representar, né, no legislativo, no executivo, né, em todas as instâncias que a gente vota e coloca alguém lá, cabe a nós também cobrar dessa pessoa que nós colocamos para nos representar. E muitas vezes a sociedade ela desconhece muitas vezes quem é o responsável por isso. Né? Então, aquilo que muitas vezes ele cobra de alguém, né, dentro do seu ambiente, e aí, lógico, a gente muitas vezes não tira a razão, muitas vezes, das pessoas por estarem, né, ali revoltados com aquilo, porque, entenda, se eu estou do outro lado, né, como eu vou reagir? Imagina você chegar com seu filho, 40 graus de febre, ali numa unidade né, que você conseguiu chegar, e a pessoa pegar e dizer para você, olha, eu não consigo te atender. Sim. Lógico, existe sim a revolta por parte de um pai, de uma mãe. A gente não está aqui, né, dizendo que não há razão. Né? O que a gente está aqui dizendo é que... que assim como você está entendendo o lado deles, né, eles fazer uma precisam entender, exatamente. E que a violência não vai resolver aquilo, porque aquela pessoa que muitas vezes é violentada, ela não tem a capacidade e nem está na condição de resolver aquilo. Né? Então, por isso que a gente faz esse apelo justamente para que o poder público, né, olhe isso com outros olhos, né? Porque nós estamos falando aí de pessoas também, de quem cuida, né? Porque a gente às vezes cuida tanto das outras pessoas, mas quem cuida da gente? Quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem né? cuida, é verdade. Então a gente precisa disso, né? A gente precisa de política de acompanhamento psicológico para esses profissionais, a gente precisa de política de segurança. Então como eu disse, é um leque, né? Que a gente precisa aí esmiuçar para que a gente tenha um êxito ou até melhore ainda esse processo, né? Quando o presidente começou a falar assim, de quem que a gente precisa... Quem a gente precisa nisso? Eu achei que ele falasse assim, imprensa. A arrogância, né? Não, mas a imprensa é importante. A imprensa é muito importante. Mas é claro, porque a gente através tá aqui dela, ajudar, assim. porque através dela que a gente chega a algumas instâncias em discussões, né? Então, perfeito. A imprensa tem um papel muito importante, inclusive de esclarecimento à sociedade, né? Então, quando eu estou aqui, eu estou esclarecendo para os profissionais de enfermagem, para a sociedade, né? Muitas vezes, algo que talvez não chegue ao conhecimento deles, né? Sim, porque às vezes só falta isso, né, presidente? Alguém falar pra você, calma, não é bem assim, tipo, tem que alguém explicar, né? Porque as pessoas só vão Porque hoje os profissionais mesmo de enfermagem, né, eles falam, a gente faz, toda vez que há uma agressão, a gente faz uma nota de repúdio, até pra gente poder
dar visibilidade a isso e a sociedade entender que a gente não compartilha desse tipo de agressão, né? E aí muitas vezes a gente recebe dos profissionais, mas o que vai fazer, né? Fazer nota de repúdio é fácil, mas qual é a providência, né? E muitas vezes nós não temos, né, governabilidade isso, sobre isso. Vai e não temos, a polícia, né? do Conrém, não tem, exato. Então a gente não tem governabilidade sobre a segurança Nenhuma pública, categoria, né? Nós não temos sobre as secretarias que envolvem a gestão, então a gente busca sim, mas para isso precisa existir também o empenho das partes que resolvem, né, essas questões que a gente precisa aí. Tá certo. Agradeço mais uma vez, presidente Leandro Afonso. Eu hesitei de propósito. Fazer um apelo também pra tia da Bezetacil, viu? Que é muito... eu tomei a Bezetacil faz pouco tempo e eu tenho uma... Eu, de novo, sendo aleatório, né? Mas eu vou contar essa história. Eu vou contar. Quando eu era criança, por algum motivo que a mãe não conseguiu explicar, eu precisava tomar Bezetacil todo mês. Era uma doença lá. E aí, daí eu parei e um trauma ficou na minha vida. Eu não quero mais tomar Bezetacil, Mário. Não quero tomar. Isso é clichê. Todo mundo, ninguém quer tomar Bezetacil. Mas, assim, eu tenho uma história triste com a Bezetacil, que eu tomava todo mês. E aí, eu tive que tomar Bezetacil há pouco tempo. E eu, assim, adulto desse tamanho, mas assim, eu tava a ponto de chorar, eu juro, eu tava a ponto de chorar. E aí, eu podia muito bem ter acabado o podcast e contado essa história, né, cara? Mas eu já comi. E aí, eu li, assim, uma senhora de meia idade, assim, né, quietinha, assim, o cara meio de bravo, eu falei, cara, essa mulher parece não ser delicada, ela vai arregaçar. E a injeção foi bem lá mesmo, né, foi aqui no bumbum. Mãos de fada. Não doeu, eu fiquei impressionado, assim, impressionado. Então, assim, ó, essa enfermeira aí, ó, tem meu respeito. É isso. Pessoal, desculpa, obrigado mais uma vez, obrigado a Mari que tá aqui, Mari Castelar, assessora de comunicação do Corém. Assistam na íntegra, né? A gente coloca o episódio no Campo Grande News. Ouçam também no Spotify. Leiam o Campo Grande News, que é muito importante. Clica lá, fica um tempo, que senão não computa a leitura. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Lucas.